Dragolord de Gelo. Parte 3. Foi dito que havia 3 provações ao longo do caminho até a antiga capital real dos anões. A primeira consistia na Grande Fenda. Desnecessário dizer que não se podia atravessá-la a pé. Claro, também se poderia procurar uma maneira de contorná-la, mas isso aumentaria as chances de encontrar monstros. Os monstros que esperavam em tal terreno eram uma terrível ameaça para os anões. Era muito difícil evitar uma emboscada lançada por monstros que podiam sentir os passos de seus alvos e atacar do subsolo. Um movimento em falso os levaria a serem engolidos e digeridos. Além disso, havia monstros que poderiam lançar ataques psíquicos e desferir golpes letais, enquanto as mentes de suas vítimas ainda estavam confusas. Em lugares assim, humanoides como humanos, anões e elfos eram pouco mais que presas. Embora o caminho mais seguro fosse seguir a rota terrestre que cortava a cordilheira, esse caminho ainda era perigoso, mesmo para os habitantes da superfície. Era preciso se preocupar em ser atacado por criaturas como peritons, harpes, itsumades, águias gigantes e outros monstros, além de grandes animais voadores. Como os humanos tinham pequenos ângulos de visão acima e abaixo, o descuido, mesmo que por um momento, poderia resultar em emboscada, o que, por sua vez, imputava no risco de ser morto em um só golpe. Assim, apenas cruzar a Grande Fenda seria uma provação em si. Por causa disso, os anões construíram uma cidade próxima e ergueram uma ponte suspensa. E quando a ponte caísse, ninguém seria capaz de atravessar, e a Grande Fenda serviria como uma barreira intransponível para proteger a cidade. E já que a ponte suspensa havia sido cortada pelos Quagoas, a Grande Fenda retomou ao seu status original. Contudo, não incomodou a Ainz e sua companhia. Afinal, o uso da magia Fly tornou-a um obstáculo trivial. Então, havia a segunda provação, a região do magma derretido. Este mar de calor escaldante brilhava com radiância cegante. Era uma região extremamente perigosa, onde a inalação de uma única rajada de ar abrasador podia torrar os pulmões. A razão pela qual a lava podia fluir quilômetros abaixo da terra era mais provável porque esse mundo era mágico. Havia portais criados naturalmente que estavam perto de magias semelhantes a portal em nível de poder, e isso unificou os fluxos de magma desta região com os de regiões mais distantes. Ao longo desse oceano abrasador, havia a razão pela qual esse lugar era considerado uma provação. Esse seria o monstro que nadava preguiçosamente pelo mar escaldante. Era um monstro gigantesco com mais de 50 metros de comprimento, que lembrava a imagem de um peixe. Para ser preciso, assemelhava-se a um tamboril. No entanto, não tinha a espinha dorsal luminosa na cabeça, mas um tentáculo que substituía as nadadeiras. Eles poderiam capturar um inimigo distante e depositá-lo nas enormes mandíbulas do monstro. Sua pele era dura e resistente, e crescia como um peixe normal, mas sua resistência superava em muito a do Orixalcum. Muitos monstros ficaram muito poderosos devido à longevidade. Esses indivíduos eram famosos como espécimes superiores e, em muitos casos, estariam classificados como um tipo diferente de criatura originada de sua raça parental. Esse monstro completou uma forma especializada de evolução, e se tornou um ser único, não encontrado em nenhum outro lugar do mundo. E assim, nasceram os 3 governantes do Monte Rapazleia, como se reunidos pelo portal. O Fênix Lord, que governava o céu. O dragão de chamas ancestral, que governava a terra. E a Langler Lava Lord, que governava o mar subterrâneo de magma. Se classificados pelas estimativas de dificuldade dos aventureiros, o mestre do oceano de magma ganharia cerca de 140. Com toda probabilidade, alguém não sobreviveria ao combate com ele. Felizmente, para ele era difícil mirar em alvos terrestres. Ninguém seria atacado se permanecesse fora do magma. No entanto, o caminho para a capital real passava ao longo de um caminho estreito e instável que era apenas um pouco mais alto do que o mar de rocha derretida abaixo dela. Um grande número de Quagoas havia caído no magma durante a invasão. Incapazes de suportar o ar superaquecido que soprava de baixo, seus corpos tremiam, o que os fez mergulhar no mar de rocha derretida. Contudo, a travessia não apresentava problemas para os viajantes preparados com imunidade contra o fogo e magia de voo. Eles voaram pelo ar, muito acima do alcance da Langler Lava Lord, e nenhuma das partes percebeu a presença uma da outra. Assim Ainz e sua companhia cruzaram o mar de magma. As provações até agora foram facilmente superadas com magia de voo, por isso era difícil considerá-las provações. Porém, a provação final era um desafio no sentido mais verdadeiro da palavra, sendo uma série de cavernas longas, tortuosas e ramificadas. Certamente qualificava-se para o título de Labirinto da Morte. Ainda assim, estava longe de ser uma provação derradeira. Não havia monstros nessa área, portanto, desde que se gastasse tempo fazendo um mapa, poderia eventualmente superá-lo.
E se isso fosse tudo, então só se qualificaria como uma provação para aqueles que não tinham comida e água ou, em outras palavras, aqueles com tempo limitado. Sim, havia outro motivo pelo qual esse lugar era considerado uma provação. Esta área estava cheia de aberturas que expeliam plumas de gases vulcânicos em intervalos regulares, e havia lugares onde os gases formavam bolsões. Em outras palavras, era uma área infernal de veneno fatal e invisível, açoitada por ventos fortes. Havia várias rotas que levavam à saída, mas havia apenas uma que o fazia e também evitava o gás. Mesmo esse caminho poderia acabar sendo preenchido com gás se não for percorrido rapidamente. Até mesmo o uso da magia Fly, que superou todos os desafios até agora, só permitiria que eles passassem raspando a cabeça ao longo do teto. O gás pulverizado encheria até o ar com veneno também. No máximo, tudo o que a magia faria seria permitir que se evitasse as áreas onde o gás havia se instalado e formado bolsões. Apesar disso, Ainz e as guardiãs tinham contramedidas adequadas contra os ataques de gás, por isso não representava problemas para eles. Pelo contrário, o único que pode ser afetado por ataques gasosos foi Gondo. Os mortos-vivos tinham suas imunidades, e gases que não infligiam dano de ácido ou dano de fogo não os prejudicariam de maneira alguma. Aura tinha um item mágico que criava uma bolha de ar fresco, então o mero gás não faria nada contra ela. Em outras palavras, enquanto Gondo fosse protegido por magia, ele poderia caminhar com segurança pelos vapores ondulantes da morte. E assim, as 3 provações, perigos terrenos que foram considerados intransponíveis para aqueles sem preparação ou conhecimento prévio, foram facilmente conquistados por Ainz e companhia. A magia de Ainz, bênção de Titânia, que dizia qual o melhor caminho através de uma dungeon, lentamente desapareceu. Isso era um sinal de que sua duração havia expirado ou que seu propósito havia terminado. 1. Parece que há um cadáver fresco de Quagoa dentro da caverna. Mas ainda não alcançamos o grupo deles. Eu acho que um dia de vantagem faz uma diferença enorme. Mas a gente encurtou em muito a distância. Estamos quase alcançando eles. Disse Aura depois de inspecionar as pegadas no chão. Excelente. Então, vamos discutir o que faremos a seguir. Gondo, alcançaremos a capital real em breve, não é? Sim. Eu só ouvi falar nas lendas, mas como passamos o lendário labirinto da morte, logo estaremos lá. Uma expressão amarga surgiu no rosto de Gondo. Acho melhor chamar de antigo labirinto da morte. As lendas diziam que aqueles que não conheciam o caminho só encontrariam a morte no final da jornada. Ainz não conseguiu responder. Afinal, foi uma provação muito simples. Talvez fosse apenas um truque, projetado para enganar a oposição, fazendo-os pensar que a haviam superado, só então, a verdadeira armadilha seria lançada. Isso não estava totalmente fora de questão. Quando isso acontecer, tudo o que precisamos fazer é romper quaisquer armadilhas que nos aguardem. É bom lembrar que, entrar em uma armadilha predefinida é o auge da insensatez. Vamos desacelerar o passo e avançar mantendo-nos alertas. Eles estavam se movendo em grande velocidade para alcançar o inimigo. Entretanto, não os alcançaram ainda, mesmo depois de chegarem até aqui. Eles deveriam repensar sua estratégia enquanto operam sob a suposição de que o inimigo já havia retornado à sua base. Vamos considerar o que iremos fazer depois de chegar ao quartel-general inimigo. Depois de verificar que todos concordaram, Ainz se virou para Gondo. Para começar, Gondo e eu vamos enfrentar os perigos do Palácio Real. Eu vou lidar com o dragão que lá vive. Nem as guardiãs nem Gondo se opuseram. Os dragões mais bem classificados estavam entre os adversários mais fortes em Yggdrasil. Era muito perigoso mover-se separadamente das guardiãs enquanto não se conhecia a força do inimigo. No entanto, Ainz possuía um item World Class. Ele possuía muitos poderes, e um deles era muito eficaz contra dragões. Portanto, mesmo no pior dos cenários, ele deveria ser capaz de escapar. Em contraste, se ele levasse as guardiãs consigo e o inimigo fosse mais poderoso do que o esperado, ele teria muito mais trabalho para conseguir escapar. Com Gondo por perto, o pior que poderia acontecer era que Ainz teria que abandoná-lo. Todavia, ele não podia abandonar a vida das filhas de seus amigos. Então a melhor solução foi não as ter por perto. Dragões, isso vai ser divertido. Em Yggdrasil, os dragões eram poderosos inimigos e também havia uma recompensa com as riquezas. Eles dropavam bons cristais de dados e tinham uma chance maior de soltar artefatos do que os monstros normais. Pode-se utilizar a pele, carne, sangue, presas, garras, globos oculares, escamas e outras partes do corpo para vários usos. Costumavam ser chamados de inimigos prato feito. Saber que ele logo encontraria seu primeiro dragão neste mundo encheu seu coração com uma mistura de desconforto, antecipação e desejo. Ainz ficou tão feliz que mal conseguiu se conter.
De acordo com os anões, o poderoso dragão de gelo que havia devastado a cidade no oeste poderia estar lá. Se as coisas corressem mal, ele poderia enfrentar outra batalha com chances duvidosas de vitória, muito parecido quando enfrentou Chautiar. Poderia o dragão ter derrotado os Cavaleiros da Morte? Posso dar conta se for a mesma entidade, mas será problemático se houver outra. Será melhor permanecer escondido e levar todos exceto os Anzos? Não, do jeito que está agora é o melhor. A Insama. Chautiar. Perdoe-me, eu estava perdido em meus pensamentos. Então, eu também darei ordens a vocês. Aura e Chautiar, ambas devem enfrentar os Quagoas e submetê-los à minha regência. Caso se atrevam a recusar, mostre-lhes o poder de Nazarick. As duas guardiãs responderam com afirmações contundentes. O olhar de Ains mudou para Gondo. Ele não parecia ter algo a dizer. Essa atitude parecia implicar que concordaria com qualquer decisão tomada por Ains. Mesmo tendo concordado em remover os Quagoas, Ains não tinha a intenção de exterminá-los completamente. Ele simplesmente sentiu que o genocídio de uma raça que não existia em Yggdrasil era um desperdício. De fato, matar todos pode eliminar essa raça do mundo. Não, mesmo que não fosse o caso, eles poderiam ser benéficos para Nazarick no futuro. Claro, também poderiam ser prejudiciais a Nazarick. Mas exterminá-los antes de verificar seria um desperdício. Matar é fácil, mas reviver é difícil. Assim, há apenas um caminho que posso seguir. E além do mais, se forem tolos e não jurarem lealdade a mim, reduza seus números para cerca de 10.000 ou algo assim. Tente manter os fortes vivos. E depois de considerar problemas futuros, não os selecione puramente com base na força. Você deve se certificar de que um número igual deles seja do sexo feminino. Além disso, não deve deixar nenhum escapar, entendido? Especialmente o que for equivalente a um rei. Mas, a Insama. Ains persuadiu Aura, que parecia deprimida, para que expressasse sua dúvida. A gente não sabe exatamente qual o tamanho da capital dos anões, mas parece uma área bem grande. Vai ser meio difícil se só tiver nós duas para impedir que escapem de um lugar tão grande. O que a gente vai fazer? Uma pergunta razoável. Por causa disso, Aura, é hora de você brilhar. Use o item de classe mundial que lhe dei anteriormente. Posso mesmo usar. É um bom momento para colocá-lo em uso. Tá bom. A tensão estava escrita em seus rostos. Embora não haja limites de uso para esse item de classe mundial, se o inimigo cumprir determinadas condições e fugir, a propriedade do item irá automaticamente para ele. Esse é o pior cenário e deve ser evitado a todo custo. Ains relembrou o incidente em que Ains ou Algon se apoderou do dito item. Quantos e-mails o inimigo mandou-lhes implorando com devolve para nós, por favor. Ains bufou. Se não quisessem ter perdido, era só não ter usado, a resposta mais prática. Nada era mais estúpido do que uma guilda que não aceitava essa conclusão racional. Se não quisessem que fosse tomado, deveriam tê-lo escondido em um tesouro e nunca o retirado. Portanto, Ains continuou elucidando-a, embora sentisse que não haveria problemas com seu uso. Além disso, você deve ser cautelosa com os inimigos que vai trancafiar ou não, porque tais inimigos podem possuir itens de classe mundial também. Isso significa que você não vai entrar, né, a Insama. Enquanto estiver aberto, não. Mas existem maneiras de entrar se optar por fazê-lo. Você precisa prestar atenção ao intervalo de tempo quando isso acontecer. Tudo bem, vamos dar prosseguimento. Liderado por Aura, o grupo seguiu adiante. Talvez eles estivessem perto da antiga capital real dos anões, mas até as cavernas naturalmente formadas eram fáceis de atravessar. Todas as estalactites e estalagmites foram cortadas, provavelmente por conveniência da travessia. Eles caminharam por um tempo, estavam cercados pelo que outrora abrigou mão de obra dos anões. Aura, que andava à frente deles, parou de repente. Então ela colocou a mão fazendo um formato de concha em uma de suas longas orelhas, ficou ouvindo atentamente. Ains e os outros ficaram quietos, esperando que Aura liberasse o caminho. A Insama, posso ouvir muitos seres vivos à frente, são centenas. Não consigo medir a distância exata, mas acho que faremos contato com eles em questão de minutos. Finalmente os alcançamos. Não sei, esses não parecem estar se movendo. Parece que estão parados. Entendi. Será que sentiram que estamos os perseguindo? Ou são tropas de emboscada? Se fosse o caso, eles provavelmente haviam usado algum tipo de magia de adivinhação para espionar Ains e os outros. Ains sorriu timidamente. Até agora, ele não permitirá o inimigo observar seu poder. Por causa disso, eles queriam jogar seu grupo contra Ains e observar suas habilidades. A partir da conclusão e das ações do inimigo, ele podia sentir sua ansiedade e vontade de sacrificar vidas para aprender mais a respeito. Isso fez Ains sentir que ele havia vencido sua batalha contra seu oponente.
A Insama, devemos capturar eles. Agora que comentou, ainda não mostramos muito das nossas habilidades para o inimigo. Portanto, vamos recolher algumas informações antes de passarmos pelo quartel-general como um furacão mortífero. Beleza. Além disso, mesmo que aprendessem sobre eles, não poderiam conceber uma contra-estratégia tão facilmente. Havia dois tipos principais de personagens em Yggdrasil. Havia aqueles que se especializavam em um determinado campo e aqueles cujas habilidades eram distribuídas uniformemente. No primeiro caso, mesmo que conhecessem a respeito do inimigo, teriam dificuldade em lidar com ele se suas especializações não os dessem vantagens. No último caso, podem ser capazes de lidar com eles, mas, dada a distribuição uniforme das habilidades de seus oponentes, as contramedidas poderiam ter falhas. Claro, poderia haver outros como Ains, que conheciam e possuíam muitas magias e itens deixados para trás por seus companheiros, assim, sendo capazes de se adaptar a muitas circunstâncias, ou alguém como Toutme, com atributos bases muito altos. Ainda assim, eram exceções à regra. Portanto, havia apenas uma coisa que eles precisavam se preocupar: o número de entidades poderosas. O fato de eu não conhecer essa figura me assusta um pouco. Como não consigo ter certeza, é bom eu ter em mente um plano de retirada. Bem, em todo caso, não podemos prosseguir sem socá-los para ver o que o inimigo tem na manga. Oh, o espírito da Yamaiko-san está me possuindo. Shautear. Não saia do controle desta vez, entendeu? Claro, Arinsu. Shautear aprontou suas puitilance. Ótimo. O correto é evitar revelar o fato de que possuímos itens de classe divina para o inimigo. No entanto, se não tiverem boas habilidades de detecção, não vão perceber nada. Tudo bem, vão. Entendido.